Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo, meus irmãos, nós estamos hoje cedinho gravando esse vídeo para nos manifestar sobre o tema de hoje da nossa semana escatológica aqui no nosso grupo, CGDBPB. Hoje nós postamos para os irmãos alguns vídeos de conferência de alguns teólogos renomados da nossa denominação e de outra denominação a respeito de mais um tema enigmático da Bíblia, que é aquela visão, né, que Saul teve, né, em relação a Samuel. Será que Saul realmente viu Samuel? Aquela pessoa que a pitonisa de Indô apresentou, fez subir, né? Tudo indica que estava embaixo, né, da terra, né? Fez subir, era Samuel ou não era Samuel? Isso é uma questão que vem colocando em discussão e sendo fruto da imaginação dos teólogos por geração em geração, né? Há centenas, há dezenas e até milhares de anos que os estudiosos, especialistas, né, nesses assuntos enigmáticos que tem na Bíblia, tentam desvendar quem era aquela figura que Samuel teria visto lá naquela sessão de necromancia em Indô, né? Eu quero dizer aos irmãos, tecer aqui minha simples e frágil opinião. Vi com atenção a colocação dos nossos palestrantes sobre o assunto, e aqui quero externar a minha singela opinião também. Eu quero dizer aos irmãos, começando dizendo aos irmãos que sempre houve uma relação de cumplicidade, de dependência e cumplicidade entre Samuel e Saul, né? Os irmãos lembram que Saul foi o primeiro rei de Israel, substituiu Samuel. Samuel não era rei, mas era um juiz, o último dos juízes de Israel, mas que governava. Ele tinha um poder político sobre Israel. Foi quando Israel desejou ter um rei, né? Desculpe. Desejou ter um rei, e o que acontece? Fez essa reivindicação, Samuel levou o caso a Deus e Deus permitiu que eles constituíssem um rei igual às outras nações que rodeavam Israel, eram circunvizinhas a Israel e já tinham seus reis, né? E a Bíblia diz que Samuel ficou contrariado, né? Muito agastado, né? E teria consultado Deus, e Deus teria dito a Samuel que Israel deixasse, porque Israel não estava rejeitando Samuel, mas sim rejeitando a Deus. Isso na versão de Samuel. Na verdade, Samuel estava insatisfeito pela perda do poder político de Israel, né? A gente analisando sistematicamente os textos, a gente chega a essa conclusão. E Saul era uma espécie de filho de Samuel, né? Era uma espécie de filho de Samuel. Samuel viu Saul nascer, Samuel ungiu Saul a rei, Samuel foi conselheiro de Saul, até que Saul entrou naquela loucura dele, né, na perda, na busca exagerada de poder, a ponto de oferecer sacrifício no lugar de Samuel, a ponto de perseguir Davi, a ponto de mandar degolar, né, aqueles sacerdotes lá de Nob, né? Tudo isso perseguindo a Davi, porque ele sentia que já estava sendo rejeitado. Bem, Samuel tinha resistência em rejeitar Saul, em fazer um sucessor para Saul, porque Samuel gostava muito de Saul. Na verdade, Samuel influenciava muito em cima de Saul. Essa é a história. E o anúncio de um novo rei por parte de Deus para Samuel ungir, Samuel ficou procrastinando, ficou engavetando, né, aquela decisão que Deus mandou ele tomar, até que Deus chamou Samuel aos carretéis e disse: até quando terás dó de Saul? Né? Até quando vai ser cúmplice de Saul? Até quando você vai ficar passando panos quentes em Saul?
tendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel. Aí ele manda Samuel ir lá na casa de Jessé, ungir Davi, e a história que os irmãos já conhecem. Muito bem. Quando Samuel morre, Saul fica desamparado, ele fica sem o paizão dele, ele fica sem o conselheiro, porque Samuel, embora repreendesse muito a Saul, mas Samuel amava muito Saul. Muito bem, irmãos. Então o que acontece? Avizinhava-se uma guerra com os filisteus e Saul, já sem a orientação de Deus, Saul já rejeitado por Deus, ele foi procurar Deus, foi consultar Deus, e Deus não respondeu a Saul, porque Deus já tinha desligado essa correspondência que ele tinha com os reis de Israel, com os líderes de Israel, certo? Em relação a Saul, porque Saul realmente estava afastado da presença de Deus. Então, mas Saul tinha tomado uma providência de exilar, de desterrar todos os feiticeiros, os necromantes, os adivinhadores, Isso porque Saul reconhecia que havia uma proibição de Deus, ainda em Deuteronômio, para que os servos do Senhor não consultassem esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, Mas como Saul consultou a Deus e Deus não atendeu, ele se lembrou de Samuel. Ele achou que podia fazer com que Samuel voltasse dos mortos para aconselhar. E aí o que ele foi? Ele foi exatamente beber o vômito que ele tinha feito anteriormente. Porque ele tinha expulsado esses feiticeiros, esses necromantes. E agora ele foi a Endor, que era uma localidade que ficava fora da capital onde ele reinava, e ele foi aconselhado por seus conselheiros, foi até Endor para encontrar com essa pitonisa, com essa feiticeira, com essa necromante, E ele foi disfarçado, Geralmente é assim, quando você está fora do plano de Deus, irmão, você se disfarça, Você coloca uma máscara, para não ser identificado. Então, Saul foi e pediu a ela que usasse a feitiçaria, para ele ver Samuel, para ele se encontrar com Samuel. E ele sabia que isso era proibido lá em Deuteronômio 18, 9 e 4. 9 a 14, de 9 a 14, a partir do versículo 9. Certo? Lá em Deuteronômio 18, o Senhor proibia expressamente esse tipo de consulta. Consultar mortos, consultar feiticeiros, consultar esse tipo de gente. Muito bem. Até porque os mortos não voltam. Não há base bíblica para você fazer mortos voltar. Você fazer mortos voltar. Isso não existe. Se você vê aquela visão que as pessoas às vezes defendem, que os mortos voltam, porque Jesus na transfiguração foi visto ali Moisés e etc, Elias, certo? Mas isso não significa dizer que o homem comum, o homem mortal, certo? Por mais conhecimento que ele tenha, conhecimentos esses espirituais, ou intelectuais, ou acadêmico, ou de feitiçaria mesmo, ele tem o poder de fazer com que os mortos voltem. Nós encontramos lá na parábola do rico Lázaro, lá em Lucas 17, que aquele homem, Lázaro, aquele rico, certo? Ele queria voltar dos mortos para informar aos seus parentes o que estava passando lá no Seol. E não foi permitido ele voltar. Lá está escrito que foi dito a ele, lá tem Moisés, lá tem os profetas. Se eles não ouvirem esses que estão vivos, como é que vão ouvir os que estão mortos? Então, não há base bíblica nenhuma para os mortos voltar. Então, foi feita então uma feitiçaria, uma sessão de feitiçaria, para trazer Samuel.
a pedido de Saul. E você verifica isso que lá nessa sessão aconteceram alguns fatos interessantes que descaracteriza totalmente essa história de que o homem que Samuel viu, né, aquele homem de dias, aquele homem idoso, com capa e etc., seria Saul. Certo? Primeiro, porque já disse aos irmãos, os mortos não voltam. Né? Nenhuma pessoa humana tem poder para fazer o morto retornar e falar com ele e tal, tal. Isso não existe, não tem base bíblica para isso, né? Depois, a feiticeira, ela disse que viu deuses. Lá no versículo 11, você vai encontrar, versículo 11 lá, ela disse que viu deuses vieram subindo, quer dizer, estavam embaixo. A Bíblia diz que o Seol, o inferno, fica para baixo, né? Para baixo, o paraíso em cima, né? E o Seol embaixo. Já caracteriza exatamente que não seria Samuel. Samuel jamais iria para o Seol, né? Então, ela diz lá que viu deuses subindo. Depois, aquela figura atribuída como Samuel por Saul, né? Aquilo o escritor do livro de 1 Samuel, que nós não sabemos quem foi o escritor, pelo menos eu não sei quem escreveu 1 Samuel. Ele diz que ali foi uma visão de Saul. Saul entendeu que aquela coisa que ele estava vendo ali, certo? Aquela visagem, que aquilo não é visão, aquilo é uma visagem, aquilo que ele viu ali era Samuel. Nem a feiticeira disse que era Samuel. Nem a feiticeira disse que era Samuel. Quem disse que era Samuel foi Saul. Saul deduziu, concluiu de si próprio que ele estava diante de Samuel. Muito bem. Samuel disse, segundo está escrito nessa narrativa, né, que naquele dia mesmo, estariam com ele Samuel, Saul e seus filhos. Ele falava, aquela figura lá, falava da morte de Saul, certamente, e de seus filhos. Então ele disse ali, né, aquela visão, aquela visagem, disse ali para Saul, que naquele dia estava ele, Saul e seus filhos. Está lá no versículo 14. Certo? E por último, irmãos, vem uma conclusão lógica. Essa conclusão me parece que ela é final, né? Ela é irrefutável, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 a 14, que Deus puniu com morte o rei Saul por ele ter feito essa consulta a essa feiticeira. Deus não ia permitir que Samuel voltasse para se encontrar com Saul, para aconselhar Saul, por dois motivos. Deus não atendeu Saul. Se Deus não atendeu Saul, Deus ia permitir que seu servo Samuel voltasse para aconselhar Saul, né? E por que, se Deus permitiu que Samuel voltasse para aconselhar Saul, por que lá em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 a 14, Deus permitiu, né? Deus matou Saul por causa daquela consulta que ele fez a pitonisa de Endor. Então, irmãos, tudo isso nos dá base para afirmar com convicção de que aquela pessoa, aquela visão ou aquela visagem vista por Saul, não era Samuel. Nunca foi Samuel, certo? Até porque Saul, se pode dizer categoricamente que Saul morreu desviado dos caminhos do Senhor. Saul foi um assassino feroz, brutal, matou profetas do Senhor, destruiu, certo? Assassinou, foi um rei sanguinário. Ele não podia jamais estar com Samuel
Ele não podia jamais estar junto com Samuel. Como diz lá na visagem, tu e teus filhos hoje estarão comigo. Está lá no versículo 14. Né? Jamais. Saul poderia ir para onde estava Samuel. Porque Samuel, indiscutivelmente, estava nos braços de Deus, no lugar que Deus reservava para os seus santos que morriam no Velho Testamento. Certo? E não podia Saul e seus filhos, que também, certo, seguiram o mesmo passo dele, estarem junto com Samuel. Logo, não é possível se admitir, dentro de um raciocínio lógico, que aquela personalidade, aquela visagem, como eu digo, né, aquela visão, aquela pessoa, entre aspas, que teria aparecido a Saul, fosse Samuel. Mas não há dúvida que aquilo ali foi um espírito demoníaco. Ali foi uma visão, porque o diabo, está escrito na Bíblia, que ele se transforma até em anjo de luz, quanto mais num profeta, quanto mais na figura de um profeta. Estava ali, indiscutivelmente, Satanás, ou um dos seus anjos, dos seus agentes, a serviço dele, para tentar, certo? Como conseguiu enganar a Saul, que já estava de muito afastado da presença e da vontade do Deus de Israel. Então, irmãos, essas são as minhas conclusões a respeito dos belíssimos comentários que nós tivemos nesta manhã e com todas as venhas dos que pensam em contrário. A minha convicção é essa: aquela figura que apareceu em Endor para Saul, efetivamente, definitivamente, não era o profeta Samuel. Grande abraço a todos.